Mas sabe que Mas é uma esculhambação essa a mudança da data também é uma outra esculhambação, né? Não, é tudo esculhambação. Tipo assim, Aí avisa 8h20 da noite, manda um e-mail, aí o Grêmio em meia hora tem que encontrar um jato particular para mandar a comitiva para fazer a defesa presencial no Paraguai. Não, e aí vai um cumprimento, eu vi que o Cacalo fez hoje já no Diário Gaúcho e vou colocar aqui no rádio as palavras do Cacalo. Parabéns à direção do Grêmio, à mobilização, tudo que a direção do Grêmio está fazendo, ela tem feito com uma dedicação, é impressionante tudo que eles estão tentando fazer. Se der errado, e a gente está aqui, e a nossa pesquisa, né, interativa é sobre isso, e eu tô vendo que há muito mais pessimismo do que otimismo, mas eu tenho certeza que a torcida já está muito orgulhosa do que a direção e os advogados do Grêmio têm feito. Bom, o Galhardo, ele concedeu uma entrevista coletiva ao meio-dia, lá na Argentina, e ele disse o seguinte, na opinião dele, não há argumentos para reclamação do Grêmio. Ele pediu desculpas à Conmebol por ter infringido a lei. Mudou bem o discurso, né? Aqui ele disse que não se arrependia aqui era uma de ter ido ao arrogância, vestiário, uma prepotência. Agora aí, já baixou o tom. Aí a entrevista de hoje já é um pedido de desculpas do Galhardo, ele reafirmando que não há argumentos para essa reclamação. Gabardo? Bom, Gamba, temos na linha já os advogados do Grêmio, lá da sede da Conmebol, do Tribunal de Disciplina da Conmebol em Luque, ao lado de Assunção, no Paraguai. Dr. Leonardo Lamáquia e o Dr. Nestor Rain. Acho que o Dr. Lamáquia é que vai falar primeiro. Dr. Lamáquia, boa tarde. Boa tarde, Gabardo. Boa tarde muito especial aí aos ouvintes da Rádio Gaúcha, especial à torcida do Grêmio. Obrigado por nos atender. A audiência terminou exatamente agora, aí no Tribunal de Disciplina da Conmebol. Como é que foi a defesa do Grêmio? Qual é a primeira impressão que vocês ficaram, antes da gente falar de todo o esforço que vocês fizeram para conseguir chegar aí no Paraguai? Acho que esse é o primeiro ponto, Gabriel, oportuniza inclusive com essa tua pergunta, formar a torcida do Grêmio, que desde o primeiro momento, na terça-feira de madrugada, a pedido do presidente Romildo, que capitaneou todo esse processo, o presidente Romildo pediu que nós todos nos mobilizássemos, viemos aqui a Conmebol, tivemos uma reunião com o presidente da Conmebol, o presidente Romildo nos acompanhou, e todo o nosso departamento jurídico ficou mobilizado neste trabalho. Então, a primeira afirmação que eu queria fazer é de que estamos muito tranquilos e serenos e fizemos tudo o que foi possível na defesa dos legítimos interesses do Grêmio, do clube. A decisão, obviamente, não cabe a nós, cabe aos membros julgadores. Especificamente em relação ao acontecido aqui, a audiência acontecida aqui, nós ficamos com uma boa impressão de tudo que ocorreu. Nós tivemos os nossos direitos absolutamente observados, tivemos condição de expressar a nossa tese, o Dr. Nestor Rain fez a sustentação oral inicial, eu concluí com as nossas razões finais, ouvimos duas testemunhas, o delegado da partida e o delegado de segurança da Conmebol, um deles aqui presencialmente. Isso foi um requerimento nosso do Grêmio, Gabardo. Nós requeremos a oitiva dessas testemunhas de forma presencial. E a audiência foi muito bem conduzida pelo presidente Eduardo Grosbaum, que é o presidente do Tribunal de Disciplina da Conmebol, e os demais membros da Venezuela e do Chile nos acompanharam por videoconferência. Foi uma audiência longa, mas nos foi oportunizado, afirmei e reafirmo, nos foi oportunizado todo o direito de apresentar as nossas razões. Lamáquia, aqui é o Duda que está falando, tudo bem? O jornalista... Alô? Oi, é o Duda que está falando, tudo bem, Lamáquia? O César... Duda, tudo bem. Tudo tranquilo. O César Luiz Merlot é um jornalista, um periodista lá da Argentina, ele acabou de postar no seu Twitter o seguinte: Conmebol recusa o pedido do Grêmio e River jogará a final da Libertadores. Pela tarde e noite se oficializa o pedido, será uma sanção de vários meses para Galhardo não dirigir o River Plate. Porém, se ganhar a Copa, poderia sentar no banco no Mundial. O que te parece esse tweet? Isso me parece que pode ser uma vontade desse jornalista ou uma adivinhação dele, porque nós acabamos neste minuto a audiência aqui e acabamos, inclusive, com a manifestação do presidente do Tribunal de Disciplina da Conmebol, afirmando que os membros se reuniriam durante a tarde
e que irão proferir a decisão do tribunal no início da noite ou amanhã. Portanto, não há nada decidido ainda e essa manifestação dele, como disse, pode ser a vontade dele ou um exercício de adivinhação, mas não há nada concreto nesse sentido. Esse detalhe é importante, né, Lamarck, é sobre o anúncio oficial da Conmebol. E pelo que eles falaram, então vai ser hoje, no começo da noite, ou no máximo até amanhã pela manhã? Exatamente, essa é a posição que nos foi dada. Eu estou com o Dr. Nestor Rainer aqui comigo do voz também. Claro. E a outra pergunta que eu queria fazer, não sei se o senhor pode responder, o Dr. Nestor Rainer, porque os integrantes do Tribunal de Disciplina, que são o Eduardo Gross Brown, a venezuelana lá, a Marilis Perisário, e o chileno, o Cristóbal Valdés. O que vocês sentiram? Doutor Nestor, tudo bem? Tudo bem, Gabardo. Prazer em conversar contigo, com os ouvintes e com todos que estão acompanhando esse caso. Muito obrigado. Estamos aqui no Sala de Redação ao vivo. O que os integrantes do Tribunal de Disciplina perguntaram, o que eles falaram, o que foi possível sentir naquele feeling, assim, no contato com eles? Bem, esse julgamento, aqui os jogadores, principalmente, que jogam nos países de língua espanhola, tem uma expressão muito interessante que chama-se "deixamos todo em la cancha". Nós, os advogados do Grêmio, podemos, vamos dizer assim, discorrer sobre as nossas teses, sobre a responsabilidade do River Plate nesse embuste, nessa armação que fizeram e querem agora colocar o Gallardo como ponta de lança, como testa de ferro, tudo isso, mas na verdade tudo isso foi feito com o concurso de jogadores, dirigentes, equipe de segurança do River Plate. Isso tudo nós podemos documentar e fazer uma prova farta em relação a isso. O que eu pude perceber, por alguma experiência, o grande interesse deles, as anotações frequentes que fizeram. Agora, é óbvio que nós, advogados, sempre queremos que todos nós do Grêmio estamos irmanados para conseguir a nossa vitória, mas principalmente ter a certeza de que nós cobrimos todos os pontos, que fizemos aquilo que imaginávamos seria a melhor exposição do caso do Grêmio. E isso foi obtido. Agora, as questões ligadas à decisão já não estão mais em nossa mão, mas reitero, temos a certeza de que nós podemos desenvolver a nossa defesa, meio apressada em função da audiência que foi desmarcada, mas conseguimos desenvolver o nosso raciocínio, todos nós demos uma contribuição e acho que as coisas andaram bem do ponto de vista da exposição do caso. A decisão já não é uma coisa que compete a nós ou ao Grêmio. Doutor Nestor Rainer. Se me permite uma complementação também, claro. Eu acho importante, o presidente Romildo tem usado essa manifestação de que o Grêmio não veio à Conmebol apenas na defesa dos seus legítimos interesses, mas também defendendo um modelo de futebol que nós todos queremos para a América Latina e para que nós possamos ficar próximo do futebol realmente de primeiro mundo que é jogado na Europa. Então, acho que essa posição tomada pelo Grêmio também tem muito disso, porque não é mais possível que nós aceitemos a vitória na malandragem, no cambalacho, e é contra isso que nós nos resignamos. Perfeito. Doutor Leonardo, doutor Nestor, para que fique claro, o ponto central de sustentação da defesa do River, o River quer descaracterizar a ação do Gallardo como sendo uma ação coletiva do clube. Ele quer desvincular a ação do Gallardo, a iniciativa dele de ter orientado o time, de ter ido ao vestiário, que não teve respaldo do clube. Esse é o ponto central da defesa. Bem, o que acontece é o seguinte: se essa moda pegar, para usar uma expressão popular, o clube utiliza um agente seu e diz assim: olha, quem fez foi o fulano, foi o Paulo, foi o João, não foi o clube, e o clube fica isento. Quer dizer, um agente do clube assume toda a culpa e o clube sai ileso. Quero lembrar o caso do Boca Juniors, aquele caso em que no estádio do River, ou do Boca, na Bombonera, um integrante da torcida colocou gás pimenta no túnel dos jogadores do River Plate. Não foi o Boca Juniors que fez, foi um torcedor do Boca Juniors, e o Boca Juniors foi penalizado com 3 meses de suspensão e foi desligado da competição. A quem aproveitou as atitudes do Gallardo, que é um técnico famoso, importante, e que era uma vantagem do Grêmio não ter o Gallardo ali na área técnica. Sabe-se que o Renato para o Grêmio, o Gallardo para o River, todos os clubes têm como uma referência o seu técnico. Eles são, na hora do jogo, mais importantes que o presidente. Então isso era uma vantagem. O Gallardo havia sido punido por um jogo anterior ter atrasado 1 minuto ou 2 minutos a entrada do River em campo.
Bem, olha só, ele ficou fora da semifinal. Agora ele não só faz de novo, como ele tenta arrostar o fiscal do jogo, ele está acompanhado de gente do River, o pessoal da segurança do River, então nós carregamos muito nas atitudes do clube River Plate, que contribuiu para isso, seus assistentes técnicos, seus jogadores, seus dirigentes. Não é uma atitude do Gallardo. O River imaginou que o Grêmio ia falar do Gallardo. O Gallardo nós tocamos ano passando o Gallardo. Quem construiu essa situação de ausência de fair play, de ausência de seriedade na competição, de desonestidade, de embuste, foi o clube River Plate. E o DT, o Gallardo, foi um instrumento e uma das peças, mas houve um concurso de pessoas para que isso acontecesse. E isso nós deixamos provado por ocasião da nossa audiência aqui, que foi longa. A defesa do River, a defesa do River ela é longa, ela tem praticamente 30 folhas, e além desse ponto, eles tentam descaracterizar a gravidade do fato, que o artigo 56 do regulamento, ele diz que tem que haver um fato grave. E eles dizem que o fato do treinador Marcelo Gallardo ter se comunicado durante toda a partida, ter determinado substituição do jogador que fez o gol e ter descido ao vestiário não seria um fato de tamanha gravidade e não seria razoável retirar um clube de uma final por isso. Esse é um outro ponto que eles bateram muito na sua defesa. Lamáquia, uma outra pergunta que eu queria fazer é de que forma o documento de fair play foi usado pelo Grêmio e como eles recebem a falta de fair play num julgamento desse? Esse foi um ponto que foi destacado na sustentação oral que o Dr. Nestor fez na abertura da sessão, a necessidade da observância de um princípio geral de direito, que é o da boa-fé objetiva, e nós também, nas razões finais, nós novamente afirmamos que a existência deste documento torna, sim, o fato de extrema gravidade. Porque se havia um documento de fair play assinado pelos clubes, se houve uma reunião prévia à partida, onde o River Plate foi expressamente alertado de que o treinador Marcelo Gallardo não poderia se comunicar com os seus comandados, não poderia ter contato, não poderia ir ao vestiário, e mesmo assim ele desrespeita o documento firmado frente à Conmebol e depois a orientação de forma expressa dada minutos antes da partida, isso torna, sem dúvida nenhuma, ao nosso sentido, gravíssima situação e desafia, portanto, a aplicação do artigo 56, combinado com os demais que arguímos, o artigo 19 e o artigo 76 do regulamento. Bom, Gama, a gente está com o Dr. Nestor Heinck, Dr. Leonardo Lamáquia, advogados do Grêmio lá na sede da Conmebol. A pergunta que eu quero fazer para vocês é de que maneira que o departamento jurídico do Grêmio vai acompanhar o resultado deste julgamento. Vocês seguem aí na sede da Conmebol, vocês retornam aqui para Porto Alegre, neste voo no jatinho aí que foi colocado. Aliás, foi difícil conseguir chegar aí, como é que foi? Foi sem dúvida um périplo, foi difícil para que pudéssemos todos nos acomodar e chegar aqui a tempo, porque E Nestor, mais ou menos só propósito, Nestor, antes de você... Uma preparação para ele, né? Ô Nestor, só antes do senhor explicar isso, Oi? vocês perguntaram para o pessoal do Tribunal Disciplinar e da Conmebol por que eles anteciparam o julgamento, o que eles falaram? O Gabardo, antes do Nestor, Nestor, só para complementar isso aí, não existe prazo legal para intimação de audiência na Conmebol? Olha, Davi, esse Tribunal de Penas não tem os dispositivos que tem o nosso Código de Processo, e assim, não pode intimar uma pessoa e não lhe dá pelo menos 24 horas para comparecer. Aqui não, esse regulamento disciplinário é mais expedito e mais informal também. Então eles disseram que tinham muita pressa em resolver, se imagino até pelas pressões e pelas especulações e por calendários e por uma série de questões. E eu imagino, nós aqui todos nos reunimos e deliberamos nesse sentido, nós não vamos nos atritar com o tribunal, nós tínhamos que expor o nosso caso, colocar o melhor que podíamos, toda essa situação dessa questão armada aqui pelo River, e não pedimos assim maiores explicações, aceitamos, porque foi uma audiência longa, como disse, houve a deferência de poder fazer prova com a presença física do presidente do tribunal. Nós achamos que devíamos aproveitar mais as vantagens do que ficar chorando as desvantagens, foi o que acabamos fazendo. A logística para chegar foi complicada, foi tensionada, né? A gente sempre se prepara com algum tempo, mas
ao final e cabo, as coisas andaram bem, com os colegas aqui que todos contribuíram para que a gente pudesse fazer uma boa apresentação, e agora é esperar o resultado. Nós vamos ficar por aqui, porque há uma chance dessa decisão sair hoje ainda. Se ela não sair hoje, for para amanhã de manhã, bom, aí retornamos a Porto Alegre. Tá. E a pergunta que eu quero fazer, mais uma, por gentileza. Nestor, em caso de que o River seja confirmado como finalista da Copa Libertadores da América, em tese, o Grêmio pode recorrer à Corte de Apelação da Conmebol? Como é que funcionaria isso? Não, aí nós temos aí, se acaso o pleito do Grêmio não for deferido, o Grêmio pode recorrer para o Tribunal de Apelações. Aí, lógico, vamos examinar o contexto da decisão, os argumentos que foram utilizados. Isso pode acontecer sempre que se trata de recursos, de questões que se decidem em tribunais, pode ter situações adversas ou não. Espera-se que não. Se isso acontecer, nós temos o Tribunal de Apelações, nós podemos recorrer em 24 horas e pedir um efeito suspensivo para essa situação ainda ter uma outra apreciação por um outro corpo de julgadores. Mas cada coisa é seu tempo, né? Cada dia com a sua agrura, né? Vamos aguardar aí para ver o que acontece e depois tomaremos serenamente as decisões aí que forem necessárias para atender o interesse do Grêmio. Perfeito. Dr. Nestor Rain, Dr. Leonardo Lamacchia, muito obrigado pela gentileza com a Rádio Gaúcha. Só mandar parabéns para eles, assim, em nome da torcida do Grêmio, porque eu tenho recebido, vocês também devem receber muito mais do que eu, né? Perguntas e pedidos, fala isso, fala aquilo, a gente tem que se defender, parará. Então, parabéns pela mobilização, assim, né? E por tudo que vocês têm feito e tal. Eu sei que torcedores adversários podem achar que estão reclamando, não sei o quê, mas é o Grêmio buscando seus direitos, então parabéns por tudo, tá? Em nome, enfim, dos torcedores e de quem gosta de um futebol liso e moral. E a interatividade está mostrando isso, né, Duda? A torcida do Grêmio participando, seja por WhatsApp, rede social, respaldando tudo que está sendo feito pelo jurídico do Grêmio, nesse caso com o River Plate. Duda, Gabardo e Davi, os demais aí que estão no estúdio, queria agradecer em nosso nome aqui do Dr. Nestor, que é o nosso diretor jurídico, mas também registrar o trabalho de toda a nossa equipe, o Jorge Peterson, que nos acompanha, o Henrique Soares, o Guilherme Suf, o Henrique Dallavecchia, que ficaram em Porto Alegre, o Raelson, enfim, um trabalho coletivo de todo o nosso departamento jurídico e capitaneado pelo presidente Romildo, que efetivamente confia na gente e sobretudo, nos lidera com muita correção e com uma capacidade realmente de liderança. Então, agradeço, deixo um abraço para todos os ouvintes aí, vamos continuar aqui aguardando com o sentimento de dever cumprido. Um grande abraço para todos, boa tarde. Perfeito, muito obrigado. Bom.